Olá, amigos e irmãos, 38º dia do nosso desafio 3x3, Atos 20, 21 e 22. Vamos lá? Para continuar os relatos aqui dos Atos do apóstolo Paulo, né? Ele iniciou sua terceira viagem missionária e depois, aqui em Atos, ele vai ser relatado depois uma última viagem a Roma, tá? Nós vamos falar disso posteriormente. Paulo está de volta a Jerusalém dessa última viagem. Ele passou por Éfeso, passou por outras cidades, Mileto, Troade, e ele encontra alguns irmãos ali em Mileto, uma cidade da Grécia, e ele chama os irmãos de Éfeso. Temos a carta aos Efésios, não temos? Então, essa igreja. E Paulo reúne esses irmãos e se despede deles, porque ele sabia que não voltaria à cidade de Éfeso, né, em vida. Paulo está voltando para Jerusalém. Lá ele seria preso e enviado para Roma para ser julgado. Em Roma ele seria livre, né? Ele seria livre dessa vez de ser morto. E ele, ao que tudo indica, ele fez uma viagem talvez para a Espanha, é o que se tem as indicações. E aí, posteriormente, já não relatado na Bíblia, a tradição histórica conta que Paulo morrera em Roma pela boca dos leões, né? Mas isso não é relatado no livro de Atos, né? Então vamos lá. Paulo está aqui voltando para Jerusalém e ali seria preso pelos judeus e seria enviado para Roma para ser julgado, tá? Então o livro de Atos termina com isso, né? No capítulo 28 vamos falar mais detalhadamente. Nisso, Paulo, sabendo de todos esses acontecimentos, revelado pelo Espírito Santo, Paulo se despede dos irmãos em Éfeso. Os irmãos choram muito, né? Se entristecem com isso. Paulo volta, né? Vai voltando para perto de Israel, aqui perto da Fenícia, no capítulo 21, chega em Tiro, depois ele vai descendo, chega em Cesareia, depois chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele se apresenta, ele pega os que vieram com ele, circuncida, né? Para poder entrar no templo, e vai ao templo. Quando ele chega ao templo, ele é preso. As pessoas veem Paulo ali, agarram-no e dizem: esse homem, né, que tem ensinado as pessoas contra a lei de Moisés, introduziu gentios no templo, enfim, inventa uma série de mentiras por inveja, e aí Paulo é preso. Quando ele é preso, Paulo começa a apresentar a sua defesa, né? Ele começa a falar em hebraico, ele vai explicando: olha, eu sou judeu, eu sou criado em Jerusalém, fui discípulo de Gamaliel, né? aquele homem estudioso da lei. Tudo indica que foi um homem extremamente temente a Deus e salvo, né? Tudo indica que sim. E aí Paulo conta como se deu a sua conversão, como que ele passou de um perseguidor do caminho de Deus para um homem cristão. E aí, quando ele fala disso, que ele foi enviado para os gentios, os judeus enciumados não permite ele falar mais nada. E aí ele é preso. Quando ele está prestes a ser açoitado, ele pergunta àquele que estava ali com ele, né? É lícito você açoitar um cidadão romano sem o devido julgamento? E aquele homem se assusta: és tu romano? Aí ele estava achando que Paulo seria um egípcio lá, né? Um homem que fez uma confusão. Aí Paulo fala: eu sou. Aí aquele homem responde: me custou muito dinheiro ser romano. Naquela época se podia comprar a cidadania romana, né? Que era o império dominante da época. Os romanos, eles dominavam as terras, mas os cidadãos romanos eram cidadãos superiores. E aí Paulo fala assim: eu sou romano por direito de nascimento. Porque Paulo era filho de judeus, mas ele nasceu em Tarso, uma cidade do Império Romano, e ele tinha esse direito por nascimento. Então Paulo se livra de ser açoitado e ele vai ser julgado perante o Sinédrio, né? Posteriormente ele vai ser enviado aí para Roma, cenas dos próximos dias. Amém? Qualquer dúvida, aqui nós temos pouco, né? Vamos dizer assim, discursos teológicos, né? Nós temos aqui mais os relatos de fatos mesmo, né? Então, qualquer dúvida, não hesite em chamar e que Deus te abençoe.